Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Tempo News, que traz agora para você um resumo do que foi notícia ao longo desta semana. Pois é, nós separamos para te mostrar os principais fatos, os principais acontecimentos, as principais análises desta semana. Veja só. As forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram hoje uma mega operação. O foco foi em criminosos do Comando Vermelho. Pelo menos 2.500 policiais participaram desta ação para realizar mandados de busca e apreensão em localidades da capital fluminense. A ação é resultado de um ano de investigações envolvendo também o Ministério Público do Rio de Janeiro e busca desarticular lideranças do Comando Vermelho. De acordo com as informações mais recentes, 60 pessoas foram mortas na operação. 4 delas são policiais, segundo a Polícia Civil. Há também registros de policiais e moradores baleados. Mais de 80 pessoas foram presas. Pelo menos 31 fuzis e rádios comunicadores também foram levados pelos agentes. Mais de 200 quilos de droga foram apreendidos, de acordo com informações da polícia. Criminosos reagiram à operação com troca de tiros, segundo informações da Polícia Civil do Rio. Ao avistar a polícia, homens armados utilizaram até drones para atacar os agentes, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio. Bom, pânico que as pessoas devem ter visto. Parece um cenário de guerra. Parece cenário de guerra. A gente ouve ao fundo, ó, vários tiros, bombas também, muito barulho, o que assustou muito as pessoas. E a gente está vendo essa operação que, com 60 mortos, não dá para chamar de outra forma senão de desastrosa em Síria. Pois é, André, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que o estado não contou com o apoio do governo federal e fez duras críticas, afirmando que as forças de segurança estão sozinhas em uma guerra. E essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder inclusive as nossas competências, já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração, e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou, e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra, e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está talvez sim excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. Pois é, Cláudio Castro disse também que espera desarticular a facção Comando Vermelho com as operações que estão em andamento. Ele afirmou que as ações desse grupo criminoso têm apoio de recursos, muitos recursos, e voltou a falar que é necessário a união do governo federal para combater as organizações criminosas na capital carioca. Até pelo tamanho da resposta, quando essa resposta é muito forte, como está sendo hoje, é um indício real de que tem lideranças importantes ali. Esse indício está muito claro, porque eles têm uma tendência de, quando tem liderança, de fugirem rapidamente, não irem tanto para o confronto. Como eles foram muito para o confronto, e já tem nas redes avisos mandando fechar a rua,
mandando os irmãos da facção ajudarem, isso é um grande indício de que há altas lideranças lá. Sobre a questão dos drones, é o repeteco do que eu venho falando. O Rio de Janeiro não produz essas armas, não produz essas drogas, não produz esse poder bélico. Esse poder bélico está entrando pelas fronteiras, esse poder bélico está sendo financiado via lavagem de dinheiro, e por isso essa integração é tão importante. Deixar claro que recentemente a Polícia Federal fez uma grande operação e nós elogiamos quando ela foi feita, e elogiaremos sempre que a gente conseguir bloquear arma, bloquear dinheiro, bloquear droga. Isso aqui não é uma briga política, na verdade é um clamor por ajuda. As forças de segurança do Rio de Janeiro estão sozinhas. O Ministério da Justiça emitiu uma nota afirmando que atendeu a todos os pedidos realizados pelo governo do Rio de Janeiro e destacou que a Força Nacional de Segurança atua no estado desde 2023. Vamos ver, portanto, um trecho dessa nota que foi publicada hoje com essas alegações. Vou pedir para colocar na tela para a gente acompanhar, né, o que disse, portanto, aí o governo, né? Em cooperação com o Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública mantém atuação no estado desde outubro de 2023 por meio da Força Nacional de Segurança Pública, conforme previsto na portaria MJSP, tem o número ali, os detalhes, de 12 de dezembro de 2023. A operação segue vigente até 16 de dezembro de 2025, podendo ser renovada. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem atendido prontamente a todos os pedidos do governo no estado do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional do Estado, em apoio aos órgãos de segurança pública federal e também estadual. Desde 2023, foram 11 solicitações de renovação da Força Nacional de Segurança Pública no território fluminense, todas acatadas, portanto, segundo essa nota do governo federal. André. Pois é, gente, as buscas foram feitas nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. A operação usou 2 helicópteros, 32 veículos blindados e 12 carros de destruição, além de drones e ambulâncias. Durante a tarde, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre a operação e disse que não recebeu nenhum pedido de ajuda para as ações de hoje. O governo federal tem atuado intensamente, seja com investimentos na área da segurança pública, com fornecimento de armas, de equipamentos, seja na parte prisional também, onde temos investido muitos milhões. Recentemente, no começo desse ano, o governador Cláudio Castro esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo a transferência de líderes das facções criminosas para as penitenciárias federais de segurança máxima. Foi atendido, nenhum pedido foi negado. Agora, a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos estados. Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da segurança pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também com as forças municipais. O compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente, é isso que nós estamos precisando. O crime organizado hoje é um fenômeno, ou é uma patologia extremamente preocupante, não é mais um fenômeno só local, é nacional e até global. Então é por isso, inclusive, que o Brasil tem uma série de acordos e tratados internacionais, dos quais participa, de combate à criminalidade organizada. O ministro já dá para fazer uma avaliação da operação do Rio de Janeiro, dizer se foi bem sucedido ou não? Olha, eu estou aqui à distância do Rio de Janeiro e fora de Brasília também, tenho acompanhado pelos jornais. Eu sei que foi uma operação bastante cruenta, segundo notícias, tem mais de 80 mortos. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar
que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Dezenas de escolas tiveram que ser fechadas durante a operação. Na região do Complexo do Alemão, 29 escolas foram impactadas e no Complexo da Penha, 17, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Olha, gente, são 6 unidades de atenção primária de saúde que tiveram as atividades suspensas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Outras 4 unidades mantiveram funcionamento, mas sem atividades externas e visitas domiciliares. A gente estava acompanhando umas imagens aí que estão chamando muita atenção na internet. São cenas, como eu disse aqui no início do jornal, são cenas de guerra absolutamente assustadoras. E quem está no Rio de Janeiro agora, nesse momento, e vai conversar ao vivo com a gente também, é o colunista aqui de O Tempo, que é o nosso colega, o Bruno Volocha, a quem eu dou muito boa noite, Bruno. Bem-vindo, você que está sempre falando de esporte, agora vai trazer uma notícia ruim aí da nossa cidade maravilhosa. Infelizmente, essa ação absolutamente assustadora da polícia, com pelo menos 60 pessoas mortas. O ministro disse ele 80, mas eu acho que ele se confundiu, que ele estava falando do número de pessoas presas, né? Como é que vocês estão vendo aí no Rio essa operação? É uma operação de guerra. A cena que a gente viu ali agora com aquelas fumaças pretas subindo são assustadoras, né, meu caro? Uma boa noite para você, apesar das circunstâncias aí, né? Boa noite, André, boa noite a todos, é um prazer estar falando com vocês. Lamentavelmente, nessas circunstâncias, claro que eu gostaria que vocês abrissem um programa para a gente poder falar do lindo Réveillon, da cidade que já foi maravilhosa, ou do Carnaval, que é super popular, mas trata-se da realidade. E a sensação que a gente tem, o sentimento, é de angústia, medo, insegurança, e simplesmente nós viramos reféns. Hoje, nessa terça-feira, o cidadão comum, ele é refém. Ele não pode, nos privaram do direito básico. Qual é o direito básico? De ir e vir. Acho que essa operação, eu não sou especialista, mas essa operação ela é tardia porque a bandidagem, ela lamentavelmente já tomou conta da cidade do Rio de Janeiro, mas há muito tempo. Acho que se a operação fizesse feita há 20 ou 25 anos atrás, talvez nós tivéssemos um pouco mais de paz no Rio. O cenário que a gente viu hoje, você tem 100% de razão, é guerra mesmo, não é ficção, aquela coisa que você vai ao cinema, você assiste em casa, na televisão, não, é guerra mesmo. Lamentavelmente, alguns policiais mortos, o que infelizmente não causa nenhuma surpresa, porque trata-se de uma guerra, e na guerra morrem inocentes como morreram inocentes. E me causa uma enorme estranheza essa questão política também, como é que o governo federal não sabia dessa ação, uma ação gigantesca dessa, com mais de 2.500 policiais envolvidos. Mas, enfim, essa é uma questão política e não é minha área, essa questão política, só acho muito estranho. E o que a gente viu hoje no Rio de Janeiro foram as vias expressas totalmente bloqueadas, Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha. Eu até comentei no Tempo Esporte que se a gente tivesse jogo de Libertadores amanhã, que na verdade aconteceu na quarta-feira passada, evidentemente o jogo seria cancelado, não há a menor condição de você circular nas ruas do Rio de Janeiro. E aí fico imaginando o cidadão comum, como citou agora o Lewandowski, não podendo ir trabalhar. Aquele cara que precisa trabalhar, precisa ganhar o seu pão de todo dia, não pode sair de casa para trabalhar. E o mais preocupante, André, é que pessoas do bem vivem também nas favelas ao lado do Comando Vermelho. Então essas pessoas tiveram que, como eu vi vários depoimentos, inclusive aqui, de crianças, pais, senhoras se escondendo debaixo da cama, querendo viver.
É estarrecedora a situação, é muito triste essa situação no Rio de Janeiro e tomara que a gente possa viver dias de paz depois dessa ação de hoje, o que eu sinceramente coloco em xeque, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã ou quinta-feira, lamentavelmente, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Espero que eu tenha dado um breve resumo do que eu pude constatar sempre dentro de casa. Um dia após a mega operação das polícias militares civil no Rio de Janeiro, a cidade permanece em choque. São 130 mortes confirmadas na ação, já incluindo os 2 PMs do BOPE e os 2 policiais civis vítimas do confronto, de acordo com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A ação mobilizou cerca de 2.500 agentes das Forças Estaduais de Segurança. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio, o objetivo principal era combater a expansão territorial do Comando Vermelho e cumprir 100 mandados de prisão contra integrantes e lideranças criminosas do comando. Ainda de acordo com o balanço da operação, 118 armas foram apreendidas. Na manhã de hoje surgiram mais corpos, todos não contabilizados no balanço inicial, segundo o secretário da Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes Nogueira. Os cadáveres foram levados por moradores do Rio para a Praça São Lucas, que fica perto ali da região onde aconteceram as ações da polícia durante a madrugada. Os corpos começaram a chegar na Praça São Lucas por volta de 3 horas da madrugada. Eles foram retirados da Mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia. Estes corpos teriam chegado em caçambas de caminhonetes e foram colocados na praça pelos próprios moradores ao longo de toda a manhã. Os cadáveres foram colocados sobre um plástico preto e cobertos por lonas, lençóis, cobertores e plásticos. De acordo com a quantidade de corpos, como foi aumentando, os moradores resolveram então deixá-los à vista, isso para facilitar o reconhecimento por parte da família. E muitos desses familiares e também ativistas protestaram contra a violência. Vieram direto para matar, só vieram para tirar a vida, muitas mortes. O governo pagou para isso. Eu acho que todo mundo tende a concordar, seja quem conhece a realidade da favela ou não, que 100 pessoas executadas, né, muitas delas com tiro na nuca, com tiro nas costas, isso jamais pode ser considerado segurança pública. E a gente não quer guerra. Isso aí. A gente quer paz. Isso aí. É difícil ver tanto sofrimento. E a gente não pode permitir que isso se cale. São mães e famílias que estão tristes, chorando. E eu quero chorar junto com elas. Isso aqui foi um crime. Evidente ali execuções. Simplesmente você vai ver ali marca de queimadura. Ou seja, pessoas amarradas. Você tem pessoas ali já que foram rendidas e foram assassinadas friamente. E a gente pergunta o seguinte hoje na nossa enquete: o governo federal deveria intervir diretamente na segurança do Rio de Janeiro? Ao longo de toda a edição de hoje, a gente faz essa pergunta para você responder na caixa de diálogo que aparece bem aqui ao lado. Por enquanto, o número segue aqui com 60% das pessoas que participaram dizendo que sim, que o governo federal deveria intervir na segurança pública do Rio de Janeiro. E o governador do Rio, que é o Cláudio Castro, disse hoje que não vai deixar que o combate ao crime organizado na cidade se transforme em uma batalha política e que a operação tem apoio de governadores que se propuseram a ajudar no que for preciso. A maior operação da história das polícias aqui, muitos ensinamentos foram tirados ontem. Acabei de sair de uma reunião com diversos governadores, onde foi demonstrado solidariedade, apoio, parabenizando a operação. O que nos dá a certeza de ontem poder ser o início de um grande processo no Brasil. Nós temos a convicção que nós temos condições totais de vencer batalhas, mas sozinhos não temos condições de vencer essa guerra. Essa guerra é uma guerra contra um Estado paralelo que cada dia vem se demonstrando mais forte, com poder bélico maior, com mais poderio financeiro
e, sobretudo, aqui no Rio de Janeiro, usando esse poder bélico e esse poder financeiro para fazer quase que uma ocupação territorial. Me reuni, também falei por telefone ontem, com alguns membros do governo federal. Pelo que eu sei, eles estão reunidos agora para entender as estratégias dele, e eu estou esperando algum contato que finalize a ideia deles de virem ao Rio de Janeiro ainda no dia de hoje. Não sei quem viria e nem que horas que essa pessoa viria, mas deixando claro que, sobretudo vendo algumas falas do que aconteceu de ontem, de hoje, eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Os governadores de centro-direita decidiram organizar uma comitiva para visitar o estado do Rio de Janeiro. A expectativa é de que eles desembarquem na capital do Rio amanhã. Os nomes que vão compor o grupo ainda não foram definidos, não foram fechados. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que a intenção da comitiva é demonstrar apoio ao governador do Rio, Cláudio Castro, e também às forças de segurança do estado. De acordo com informações que chegam agora da nossa central de apurações, neste momento já existe uma conversa entre o governador do Rio de Janeiro e também o governo federal. Até o momento, sinalizaram que devem integrar a comitiva os governadores Jorginho Melo, de Santa Catarina, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Eduardo Leite, que é do Rio Grande do Sul, e Romeu Zema, de Minas Gerais. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, deve ser representado pela vice-governadora Celina Leão. Ainda são aguardadas as confirmações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Paraná, Ratinho Júnior, e também do Mato Grosso do Sul, Eduardo Reidel. Ainda de acordo com o governador do Rio de Janeiro, toda a ajuda é bem-vinda e a operação tem apoio da população carioca. Cláudio Castro usou a seguinte frase para definir o que espera do governo federal: ou soma ou suma do Rio de Janeiro. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, ou qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Ontem ficou claro o apoio da população, porque a população quer uma solução para o dia a dia. A população quer, na vida como ela é, a vida que acontece nas nossas ruas, nas nossas casas, na caminhada para o trabalho, na ida das nossas crianças para a escola, na ida e volta para o trabalho, é essa segurança pública que os nossos cidadãos querem. E eu falo aqui hoje pelos 16 milhões e meio do Rio de Janeiro, mas falo com certeza aqui pelos mais de 200 milhões de brasileiros, não só os cariocas e fluminenses. Por isso, não entraremos nessa armadilha de ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que já houveram. Fiquei feliz nessa reunião com os governadores, ao entender que todos eles percebem a importância de resolver o Rio de Janeiro, de como as situações, sobretudo de algumas ações judiciais, fizeram o Rio ser esse grande bunker de lideranças hoje. E os governadores percebem isso claramente e todos se colocaram com a intenção de ajudar, com a intenção de colaborar com o Rio de Janeiro.
E para finalizar, o governador Cláudio Castro afirmou que se há tanta preocupação com as vidas que foram perdidas, que o governo federal preste mais atenção ao Rio de Janeiro e ajude financeiramente no combate ao crime organizado. E mesmo diante do cenário de destruição que foi construído ao longo dessa terça-feira, a rotina aos poucos começou a voltar ao normal ao longo do dia de hoje. Amanhã, escolas e faculdades devem abrir as portas novamente. De vítimas, ontem só tivemos militares, disse o governador. Esperamos do governo federal, sinceramente, um foco no Rio de Janeiro, um foco de integração, um foco de trabalho junto, um foco inclusive de financiamento, de nos ajudar nesse financiamento, já que há, por parte de algumas autoridades, tanta preocupação que eles nos ajudem sim a financiar. E por fim, dizer que todo o trabalho de perícia, todo o trabalho de fiscalização da ação está completamente aberto aos órgãos de controle. Ontem falei com o ministro Rui Costa, a princípio eram 9 vagas e depois eu solicitei 10 vagas em presídios federais. Ontem mesmo, falei com o presidente do Tribunal de Justiça e com o Procurador-Geral de Justiça para que a gente possa facilitar a ida desses criminosos que já estão em isolamento desde ontem, aqueles que os relatórios de inteligência mostram que são quem ficam comandando o terror de dentro das cadeias. E também falei algumas vezes ontem e também já hoje de manhã com o prefeito da cidade, onde tive a informação que, graças às nossas ações em conjunto, tanto da prefeitura quanto do estado, que a vida na cidade vai tomando a normalidade, o transporte público já voltou a funcionar, aquelas empresas que quiseram funcionar estão podendo funcionar normalmente, e a gente espera que no dia de amanhã, inclusive escolas ou empresas, faculdades que não funcionaram, voltem a funcionar, para que a gente possa utilizar o que foi feito ontem como início de um grande trabalho, início de um grande tempo, onde todos vão se unir, todos vão poder trabalhar juntos, e a gente vai ter condição de livrar cariocas, fluminenses, mas sobretudo brasileiros, do jugo da criminalidade. E como momento final, mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais, e eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Eu já determinei que essas famílias sejam completamente amparadas e protegidas pelo Estado, para que a gente possa valorizar a nobre ação de pagar com a própria vida pela defesa do bem comum, pela defesa da justiça, pela defesa do Estado democrático de direito e pela liberdade dos nossos irmãos cariocas e fluminenses. Bom, e depois do governador Cláudio Castro afirmar que não recebeu ajuda do governo federal para a operação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que uma operação de GLO, que é garantia de lei e da ordem, é algo complexo e precisa ser requerida pelo governador. Para que seja estabelecida, é preciso primeiro, portanto, que o governador do estado reconheça a incapacidade de manter a segurança sob controle. É uma medida excepcional, foi o que afirmou, portanto, o ministro. A operação GLO, a operação que diz respeito à garantia da lei e da ordem, primeiro tem que ser requerida formalmente pelo governador. Não é uma ação espontânea do governo federal ou do presidente da República. E, obviamente, segundo a lei, o governador precisa reconhecer, digamos assim, a incapacidade das forças locais de enfrentarem esta turbulência, esta agitação, esta ameaça à segurança pública. Então, é algo extremamente complexo, uma medida excepcionalíssima em que as Forças Armadas
militares, não é? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica acabam tomando conta da operação, as forças locais ficam subordinadas ao comando das Forças Armadas, e especificamente do Ministério da Defesa, e todas as ações passam a ser submetidas não à justiça ordinária, justiça comum, mas sim à justiça militar. Gabriel Ferreira Borges, vou chamar você novamente aqui porque a gente está trazendo as informações que vêm sendo atualizadas ao longo de toda essa quarta-feira, né, Gabriel? Neste momento já existe uma conversa entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro. O ministro Ricardo Lewandowski disse de ontem para hoje também, hoje voltou a dizer novamente que o governo federal estaria à disposição para ajudar a qualquer momento. No entanto, o Rio não havia recorrido ao governo federal na tentativa de obter ajuda, né? Mas essa situação já está mudando neste momento, inclusive, né, Gabriel? Exatamente, André. Neste exato momento aqui em que a gente conversa, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, dão uma coletiva à imprensa lado a lado e anunciam a criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. Esse escritório, esse grupo, ele vai ser composto tanto por representantes do governo federal quanto também por representantes do governo do estado. Assim que a gente tiver mais detalhes sobre quem serão esses integrantes especificamente, se será da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, se será do Ministério da Justiça e Segurança Pública, se terá a PF, se terá a PM, a gente traz daqui a pouco, André. Mas essa é a primeira iniciativa conjunta que o governo Lula e o governo Cláudio Castro anunciam de combate ao crime organizado, ou seja, a criação de um escritório emergencial. E essa medida é anunciada depois de uma troca de farpas que ocorreu, né, ao longo dessa terça-feira, durante a mega operação contra o Comando Vermelho, especialmente entre o próprio ministro e o governador do Rio de Janeiro, né? Trocas de farpas que, inclusive, foram alimentadas ao longo dessa quarta-feira pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e também pelos secretários ali de Polícia Militar e secretário de Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. Então essa é a primeira medida anunciada em conjunto pelo governo do Rio de Janeiro e pelo governo Lula para o combate ao crime organizado no estado, André. É isso, Gabriel. Obrigado pelas informações por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Bom, e amanhã, deputados da Comissão de Direitos Humanos da Câmara visitam o Complexo do Alemão e o IML do Rio de Janeiro. Os parlamentares anteciparam que vai haver uma reunião com grupos ligados aos direitos humanos que monitoram a chacina. Hoje, a deputada Benedita da Silva, que já foi governadora do estado, atribuiu a culpa pelas mortes à falta de planejamento do governo de Cláudio Castro. Eles não foram para prender ninguém. Eles foram para matar. É importante dizer isso, porque eles estão festejando, dizendo que foi uma operação maravilhosa. Que operação maravilhosa é essa? Que você não resgata um ser daquele? Depois da Polícia Federal ter agido como agiu no estado do Rio de Janeiro, prendeu arma, prendeu os cabeções das coisas, prendeu drogas, prenderam. Como é que o Estado não tem a condição de fazer a mesma coisa? Principalmente quando tem o Fundo da Segurança, principalmente quando o governo federal investe no Estado do Rio de Janeiro. Então é do ponto de vista político que se toma uma decisão dessa natureza para fazer com que a comunidade inteira entre em polvorosa. Vocês imaginem alguém chegar nesse espaço aqui. Esse é fechado, mas imaginemos que alguém entrou por esse espaço aqui, mas ele quer acertar um alvo. Ele veio para tirar alguém daqui. Aí ele chega aqui, mas vai metralhando todo mundo. É isso que aconteceu. Aí agora eu pergunto, por que eles estavam tão preparados para isso? Isso está na minha cabeça e eu quero entender, porque eu já vi essa cena também. Tem alguém que infiltrado, tem alguém que diz vai acontecer isso, vai acontecer aquilo.
Quero saber. Porque aí tem uma reação do outro lado. E quem sofre é a comunidade. Deu pena ver aquele trabalhador e trabalhadora que comprou seu carrinho, que comprou suas coisas, vendo tudo pegando fogo. Aquele povo não tem nada a ver com isso. Então é importante que o governo não festeje. Não dá para festejar a morte. Sou solidária, muito solidária com as famílias dos policiais. E lamento que ele não tenha cuidado bem dos policiais, que não tenha dado aos policiais tempo, planejamento, estratégia para que fizesse uma intervenção dessa natureza. Então, portanto, ele tem sim responsabilidade. Não adianta querer transferir para o governo federal. Agora, nós também somos solidários com as mães, somos solidários com as irmãs, filhas, de todos aqueles que tombaram. O novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, criticou a falta de apoio da oposição em pautas como o fim da escala 6x1 e taxação dos super ricos. Boulos tomou posse numa cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Meu papel aqui nesse palácio vai ser ajudar, continuando o trabalho que o Márcio fez, a dar ainda mais voz para os catadores, para as trabalhadoras domésticas, para os sem teto e os sem terra, para o agricultor familiar que produz sem veneno, para os quilombolas, os povos indígenas e para os trabalhadores desse país que não aguentam mais a vergonhosa escala 6x1. Nesse governo, todos vocês são e vão continuar sendo atores e protagonistas da política. É assim que o presidente Lula faz política. E é isso que ele nos pede. Aliás, essa conexão que o nosso presidente, essa conexão íntima que tem com o povo brasileiro, é o que nos faz estar todos aqui e o que permitiu ele superar todas as injustiças que sofreu. Eu me lembro, lá em São Bernardo, estava eu, o Lindbergh e o Moisés, que está ali, e a gente tentou, numa sala, convencer o Lula a não se entregar diante da sacanagem que estavam fazendo com ele. E ele falou: não, sabe por que eu vou? Eu vou porque eu sei que eu vou voltar. E voltou, e está aqui hoje novamente como presidente da República desse país. E durante o discurso de posse, Guilherme Boulos pediu 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da mega operação policial no Rio de Janeiro. Estamos acompanhando o que aconteceu no Rio de Janeiro desde ontem, e por isso, antes de falar desse momento, sobre o trabalho que eu pretendo fazer na Secretaria-Geral da Presidência, eu queria pedir que todos nós fizéssemos aqui no Palácio do Planalto 1 minuto de silêncio por todas as vítimas dessa operação no Rio de Janeiro, policiais, moradores, por todos eles. Ana, o que se espera dessa gestão de Boulos, hein? Até então, o que se sabe é que o deputado federal será responsável, né? Vai ser responsável pela interlocução do governo com movimentos sociais. O presidente Lula que vem sempre dizendo que quer se aproximar das pessoas e está usando ali uma pessoa que é muito próxima, de um modo geral, à população, né?
Isso, André. Ontem eu estive lá na cerimônia de posse no Palácio do Planalto e estava lotado. A gente já conseguiu ver essa mudança no governo ali naquela cerimônia. Representantes de diversos movimentos sociais, né, principalmente o movimento dos trabalhadores sem teto, né, que Boulos era líder desse movimento lá em São Paulo. Foi ali que ele começou a sua militância política. Mas de outro também tinha entregadores de aplicativos, tinha quilombolas, tinha comunidade indígena, tinha agricultura familiar, tinha diversos representantes de movimentos sociais, e a gente viu também uma mudança de discurso, né? O Márcio Macedo até fez um discurso ali no começo, aquele tom mais monótono ali de político, fazendo balanço da gestão, e Boulos já veio com um discurso extremamente de campanha mesmo, né? Ele chegou a comentar ali que o presidente Lula deu a missão para ele, e no final ele fala assim, porque a gente fez o L, foi para isso que a gente fez o L, e é para isso que a gente vai fazer em 2026. Então foi um discurso bastante político, ele que reforçou, né, que ele recebeu a missão do presidente Lula de colocar o governo na rua. Então ele já avisou que vai rodar o país, vai dialogar com todo mundo. Ele citou ali entregadores de aplicativo, motoristas de Uber, evangélicos, católicos, pessoas de diferentes religiões, né, demonstrando essa preocupação do governo Lula de se aproximar aos evangélicos. Ele falou também que vai mostrar as realizações do governo para essas pessoas. E ele até fez um alfinetou ali, disse que só não vai dialogar com quem ataca a democracia, né? Uma referência à oposição, ali, aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro e também da tentativa de golpe. Então a gente já pôde perceber essa mudança e como que o governo já está se preparando para 2026, André. Outro assunto que rendeu muito o que falar hoje foi a foto do presidente Lula ao lado do líder dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o encontro em Kuala Lumpur, na Malásia, que alcançou 72 milhões de visualizações e 678 mil menções nas redes sociais. Os dados são de um levantamento de uma pesquisa feita pela Quest. Pois é, de acordo com o Instituto, a publicação superou a imagem de agosto de 2021, em que Lula aparece de sunga abraçando a primeira-dama Janja. Essa postagem registrou 65 milhões de visualizações, 4,6 milhões de menções nas redes sociais. A gente tem essa foto, né? Exatamente. Vamos mostrar essa foto, portanto, para quem está em casa? E teve de meme hoje com essa foto aí, que a gente não pode nem mostrar, mas a gente pode comentar. A foto tá aí também. Meu Karen separou essa foto aí do Lula na praia com essa foto aí, ó. Então namorada. Essas duas fotos. É uma questão que, o seguinte, o PT, de um modo geral, a esquerda estava falando que não estava conseguindo alcançar as redes sociais, alcançar as pessoas nas redes sociais. No entanto, andam fazendo algumas estratégias aí e estão conseguindo. Inclusive, uma pesquisa aponta que o registro feito pelo fotógrafo Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo oficial que sempre acompanha o presidente Lula, teve o maior engajamento nessa foto que o Stuckert fez ali, maior engajamento do mês nos perfis oficiais do presidente. E nós preparamos, inclusive, uma arte para você entender direitinho essa questão do engajamento, quantos likes, quantos views, né? Quantas menções. Pode colocar na tela para a gente ver aí. Vai lá, Síria. Olha só, os dados são surpreendentes, né, André? Você comentava dessa questão do PT que estava com essa dificuldade de emplacar a comunicação, uma comunicação mais assertiva nas redes sociais. Olha só, essa foto aí de Lula segurando na mão de Donald Trump, com esse sorrisão do Trump ali, eu ouvi muita gente dizendo, inclusive, será que essa foto não tem um toque de IA? Porque na reunião o Trump estava com a cara fechada e ali ele está com todo um sorrisão, né? Essa foto no Instagram, ela teve 1 milhão de curtidas, 65.800 comentários. No Facebook, 92 mil curtidas, 17,4 mil comentários, 17.400, né? 12 mil compartilhamentos. No X, que é o antigo Twitter, essa publicação teve 90 mil curtidas, 3.600 comentários, 12 mil compartilhamentos. Já no TikTok,
A publicação teve 14.400 curtidas, 617 comentários, 991 compartilhamentos. Portanto, essa postagem de Lula com Donald Trump, essa foto que foi feita no último domingo no encontro dos dois na Malásia. De acordo ainda com este levantamento da pesquisa Quest, 54% das menções à imagem foram neutras, 26% dos comentários foram positivos e 20% negativos. Esse levantamento, lembrando aí que ele foi realizado entre os dias 26 e 27 de outubro, né? Portanto, se a gente for lá agora conferir essa publicação, os números já vão ser outros, né? Esses dados, portanto, eles pegaram esse recorte de segunda e terça-feira, de domingo, né, depois da foto, e segunda-feira. Hoje, com certeza, os números já dispararam, já são maiores, né? Então, ele foi feito com base em monitoramento também de menções sobre o encontro de Lula e Trump nas redes sociais, como eu disse, no X, que é o antigo Twitter, no Instagram, Facebook, TikTok, também YouTube e em vários portais de notícias, né, André? E a pergunta fica a seguinte, né, Cira? O que teria levado a este recorde de engajamento? E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a psicóloga e pesquisadora Iracema de Rezende Santos. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Ela que inclusive acabou de lançar um livro recentemente falando sobre cabeça de político. Então dá para entender. Ô Iracema, muito boa noite para você, obrigado por aceitar nosso convite. Como é que você viu, como é que você tem analisado esse engajamento aí no que diz respeito às redes sociais do presidente Lula, eles que vinham falando muito, que não estavam conseguindo alcançar as pessoas e agora de repente começou muita participação, as pessoas comentando, curtindo, compartilhando. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, André. Boa noite, Síria. Obrigada pelo convite. Boa noite, telespectadores do Tempo News. Bom, primeiro, essa foto é uma foto institucionalíssima, né? E ela resgata o que tem de mais importante na comunicação institucional, que é a relevância dos fatos. Nós temos aí um encontro de dois grandes chefes de Estado e havia uma expectativa muito grande com esse encontro. Desde o histórico inicial do que veio acontecendo nos Estados Unidos com um representante parlamentar da direita e essa confusão que acabou ocorrendo da elevação dos impostos com relação aos produtos brasileiros. Existia também quando começou a ocorrer aquela química, né, nos corredores, existia um temor do governo brasileiro de como seria esse encontro, né, do que aconteceu com o Volodymyr Zelensky. Então, foi toda uma coisa preparada e quando chegou lá, da química passou-se ao namoro. Então, é uma importância muito grande, porque houve um respeito e é uma comunicação institucional clássica que transmite para os brasileiros que tinham essa grande expectativa, tanto de centro, tanto de direita, quanto de esquerda, o que ia dar esse encontro, né? E daí, essa viralização enorme nessa comunicação institucionalíssima, né? Dessa foto, desse encontro. A gente avalia como sendo o efeito da importância desse encontro e da grande expectativa que ele gerou. Agora, Iracema, outro ponto que a gente vinha falando sempre é dessa comunicação do Partido dos Trabalhadores nas redes sociais, dessa comunicação mais direta com as pessoas, né? Que não estava dando muito certo, estava deixando algo a desejar, enquanto a direita estava se dando muito bem ali, com vídeos viralizados, com posts fazendo muito sucesso, né? A gente pode falar que é o início de virada de chave aí, ou ainda é muito cedo para fazer essa análise? Acho que a esquerda já, desde com a mudança que houve na comunicação dela, já está acontecendo essa virada de chave e sim, com novas estratégias, uma comunicação mais aberta, mais focada. E essa comunicação que eles optaram por fazer agora, eu acredito que seja uma virada de chave, seja um instrumento que o governo federal poderá usar na campanha, porque mesmo que não vejamos ainda os resultados, a expectativa é grande, já houve uma abertura do governo americano para o nosso governo e, sim, creio que acontecerá alguma mudança por aí e a esquerda abriu os olhos, que eles tinham que falar
para mais públicos de uma outra maneira, focando em outros assuntos, e acabou que a direita deu, não vou falar que deu de bandeja, mas a direita proporcionou ao governo federal, através dessa polêmica toda dos impostos, e o governo soube aproveitar muito bem essa janela que se abriu para ele. Quando ela aparece, o momento, naturalmente, é de aproveitar as chances, né? Iracema, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui no Tempo News de hoje, e a gente, em outros momentos, espera contar com você mais uma vez aqui. Eu que agradeço a vocês. Boa noite. Boa noite. Hoje, o ex-diretor de governança do Instituto, Alexandre Guimarães, é ouvido. O advogado integrou o órgão entre 2021 e 2023 e foi alvo da Polícia Federal nas investigações sobre descontos indevidos nas folhas de aposentados e de pensionistas. Segundo a Polícia Federal, Guimarães teria recebido propina de pelo menos R$2 milhões repassada por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que é apontado como principal articulador do esquema de fraudes. A polícia também identificou ao menos um repasse de R$300 mil feito pelo Careca à empresa Vênus Consultoria, que pertence a Alexandre Guimarães. Os pagamentos ocorreram enquanto ele ocupava o cargo da direção na autarquia entre 2021 e 2023. E Guimarães é economista e servidor público de carreira. Em maio de 2021, ele foi nomeado diretor de governança, planejamento e também inovação do INSS durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deixou o cargo no início da atual gestão, comandada pelo presidente Lula. E hoje, bem no começo dessa oitiva, o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, ironizou a contratação de Alexandre Guimarães, que disse que foi contratado por meio de currículo. No INSS, o senhor teve alguma conversa com o senhor André Moura para ser colocado na diretoria? Não. Quem foi que tratou com o senhor sobre esse assunto? Assessores dele. Recorda o nome? Não. E o que ficou combinado nesse momento? Que assumiria a diretoria de gestão de pessoas. Olha só, e funciona assim num país, uma diretoria tão importante do INSS, uma indicação política sem o indicador conhecer sequer o indicado, sem saber nem os propósitos do indicado? É através do currículo mesmo. Então, isso é uma boa notícia. Parte técnica. Isso é uma boa notícia para o Brasil. O senhor espalhou o seu currículo e virou diretor da Infraero e diretor do INSS, não é isso? Exatamente. Sem nenhuma conversa preliminar com os parlamentares. Nenhuma. Olha, isso, o que vai chover de currículo aqui para Brasília agora não está no gibi, não. Mas não vou desconhecer que isso seja verdade, não. Com certeza, vão chegar muitos currículos por lá assim, né? Vamos ver agora o que está acontecendo ao vivo na reunião de hoje da CPMI e do INSS. Vamos acompanhar. Eu fiz contato com ele. Produto eu não sou obrigado a saber quem são os clientes da minha contratante. Eu entendo que o depoente está aqui sem habeas corpus, mas ninguém aqui é bobo. O senhor sai do INSS, deixa de ser diretor de integridade em abril de 2023, mas sai já com a empresa montada para atender as empresas do Careca, com quem o senhor esteve dentro do Ministério da Previdência em fevereiro de 2023, uma reunião de trabalho, e não sabia que os serviços que o senhor ia oferecer para o Careca eram serviços para empresas como a dele, que supostamente atendiam o INSS. Não faz sentido o senhor ter estado com o Careca dentro do INSS, dentro do Ministério da Previdência, e não saber que ele atendia o INSS. Isso aqui é nos fazer, na verdade, trouxa. No objeto contratual que eu tinha e que eu prestei serviço... O papel aceita tudo, senhor Alexandre. Nós sabemos que o papel aceita tudo. O objeto contratual pode ser muito bonito. A nota fiscal fria vem com um valor e com uma descrição que não corresponde muitas vezes à realidade. O que nós estamos vendo aqui é que essa quadrilha foi montada na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Olha só a coincidência. No mesmo dia 1º de novembro, tanto a Thaisa Hoffmann, que é a esposa do Virgílio, como o
Alexandre Guimarães, Virgílio era procurador do INSS. E o Alexandre Guimarães já sabia que ia sair, mas era justamente diretor de gestão e integridade. Aí ele monta uma empresa para receber das empresas do Careca, que são empresas de fachada, R$150 mil por mês, dos quais sobram mais de R$80 mil. Que aí eu quero perguntar, Alexandre, esse dinheiro também era utilizado para pagamento de propina para algum político? Como eu disse anteriormente, eu abro o meu extrato bancário, tanto da Vênus como pessoal. Nunca paguei propina para político nenhum. Nem para político, nem para servidor. E o senhor fazia saques em valores altos em dinheiro? Não fazia saque. No meu extrato, o senhor vai verificar que todo o dinheiro recebido pela Vênus e passou para minha pessoa física eram pagos, ou seja, tinha gasto lá tudo. Então ficava para o senhor mesmo. Pode. Um serviço eu já abri que era o extrato. prestado. Olha só, senhor Alexandre, era um dinheiro que veio da roubalheira dos aposentados. R$150 mil por mês o senhor está admitindo aqui. O senhor está admitindo aqui, o senhor pode não dizer que foi tipo legal, mas é claro que o senhor infringiu a lei 8.112 da vedação do servidor público ser administrador. Zé, estamos vendo aí, né, o interrogatório que está trazendo informações novas aí para a CPMI. Vamos voltar a Brasília com Lara Alves? Parece que tem informação nova aí, né, Lara? André, tem uma informação bem interessante que foi acontecendo durante o dia, logo no início do depoimento do Alexandre Guimarães, que é ex-diretor de governança do INSS. Ele comentava sobre essas indicações e como ele chegou a este cargo. Ele já tinha passagem por uma outra diretoria do INSS e ele disse que chegou a este cargo em 2021, onde ele permaneceu até 2023, depois de ter tido uma reunião com um deputado federal. O deputado em questão é o deputado Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, e que é inclusive pré-candidato ao Senado Federal na próxima eleição. Ele disse que teve essa reunião, que foi uma reunião simples, rápida, que o deputado chegou até ele através justamente do currículo dele, como vocês falavam logo no início deste tema. E essa declaração do Alexandre Guimarães despertou um incômodo muito grande no relator da CPI, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, e fez com que ele reforçasse o pedido de que o deputado Euclides Petersen e também o senador Everton Rocha sejam ouvidos pela comissão. Logo durante a tarde eu procurei a equipe do deputado e perguntei a eles se eles gostariam de se manifestar em relação a isso, porque já existe uma outra história envolvendo o nome do deputado na CPI. Vocês devem se lembrar, foi a negociação de uma aeronave que pertencia ao deputado e foi vendida ao presidente do Instituto Terra Trabalho, que é uma das ONGs ligadas à Conafer. A Conafer é uma das instituições que é investigada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União nessa história das fraudes do INSS. Então, o nome do deputado já tinha surgido em outros depoimentos e agora surge de novo como um possível patrocinador dessa indicação do Alexandre Guimarães à diretoria de governança do INSS. Quando eu conversei com a assessoria do deputado, eles me disseram que o deputado pode sim ter se reunido com o Alexandre Guimarães e pode sim ter conversado com ele sobre essas indicações, mas que isso, na verdade, é um processo comum que vários servidores procuram o gabinete para indicações em órgãos, né? Tanto servidores que prestam, na verdade, prestadores de serviços gerais e até ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, lembrando, por exemplo, a sabatina que os ministros se submetem no Senado. E falou que daí para frente cabe a cada um dos indicados serem responsáveis pela própria trajetória e por suas ações. Então, o deputado se afasta dessa indicação, diz que ele, de fato, pode ter se reunido, sim, com o Alexandre Guimarães, mas não se confirma como o patrocinador dessa indicação. O fato é que o relator da CPI quer ouvir o deputado mineiro nas próximas sessões da comissão. Agora há pouco a gente ouviu ali, falando ao vivo, né, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, falando que pelas investigações eles estão descobrindo o início da fraude no final do governo Bolsonaro, início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, curiosamente, pouco antes da oitiva, a senadora Soraya Tronic, do Podemos, ela disse que a intenção dessa CPMI é chegar ao que ela chamou de peixes grandes na fraude e que os parlamentares ainda vão convocar pessoas que trabalharam no Instituto durante os governos Dilma, Temer e Bolsonaro, além de ouvir, né, os que estão sendo ouvidos aí trabalhando no governo Lula. Vamos ver um trechinho da fala de Soraya Tronic.
A maioria dos convocados e dos convidados tem culpa no cartório? Parece que sim. Porém, nós precisamos chegar nos peixes grandes. E a CPMI faz isso. Por isso, a minha insistência em ouvirmos todos os ministros deste governo. Ainda falta Jorge Messias, porque já ouvimos Vinícius de Carvalho, já ouvimos o ministro Lupe e os presidentes também do INSS. Nós temos que agora passar para o governo anterior, porque essa CPMI trata do governo Dilma, de 2015, governo Temer, governo Bolsonaro e governo Lula. Eu não entendo por que até agora nós não conseguimos ouvir ninguém de outros governos. Este servidor de hoje trabalhou no governo Temer, trabalhou no governo Bolsonaro e trabalhou 3 meses no governo Lula. Por isso, a necessidade de focarmos. Muitos requerimentos não têm razão de ser, considerando o tempo exíguo que nós temos e a nossa intenção aqui de chegar aos peixes grandes e, acima de tudo, a cúpula, porque sem a política, sem os funcionários públicos, nada disso teria acontecido.